Fala pessoal, tudo bem? Nesta videoaula eu quero falar sobre um assunto muito importante que é a cinemática em problemas de dinâmica. Então a partir de agora eu vou mostrar muitos aspectos da dinâmica utilizando exemplos de resolução de problemas de dinâmica. Então vamos começar aqui com um problema muito simples, que é o problema de um carro trafegando sobre uma estrada horizontal, ou seja, ela não tem inclinação, ok? E o objetivo do problema é determinar as reações normais aqui dos pneus na estrada, beleza? Então neste primeiro problema aqui, neste primeiro desenho, no desenho de cima, eu vou considerar que o carro está com velocidade constante, tá? Vamos colocar uma velocidade aí de 5 metros por segundo, digamos. Tá 5 não, muito pouco, 10 metros por segundo, ok? Para direita, ok? Constante. E o exemplo de baixo vai ser ligeiramente diferente. Ele não vai ter velocidade constante, ele vai ter uma aceleração constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Também para a direita, ok? E vocês vão ver que essa mudança na cinemática, se eu passo de um movimento do veículo com uma velocidade constante para um movimento com aceleração, as reações normais dos pneus vão ser diferentes, beleza? Então, como que eu resolvo esse problema aqui? Primeiro, eu vou identificar os pontos importantes aqui no carro. Eu vou identificar aqui o centro de massa desse carro. O centro de massa dele, ele vai ser bem aqui, ele está localizado aqui, ó. Vou colocar bem aqui, no ponto rosa, ok? Esse vai ser o meu G. A distância horizontal entre o centro de massa e o pneu traseiro é igual a 1,2 metros. Então vou colocar aqui. Eu tenho 1,2 metros aqui. E a distância entre o pneu dianteiro e o centro de massa, distância horizontal, vai ser igual a 1 metro. Tenho ainda a distância vertical entre o centro de massa e a superfície. Esse aqui vai ser 0,6, 60 centímetros. A massa do veículo é igual a 1000 kg. É isso aí, eu vou chamar o pneu traseiro, esse ponto aqui que o pneu encosta na superfície, eu vou chamar de ponto A, ok? Então o meu pneu traseiro vai ser o ponto A e o pneu dianteiro vai ser o ponto B. Então como que a gente resolve esse problema, Eu tenho que utilizar a segunda lei de Newton, tanto a segunda lei de Newton em termos da força, quanto a segunda lei de Newton em termos do torque. Então, a resolução começa colocando as forças, e colocando na segunda lei de Newton. Então, quais são as forças aí aplicadas nesse automóvel? Eu tenho a força-peso aqui do centro de gravidade, agindo bem no centro de gravidade aqui, E tenho as reações normais do pneu traseiro e do pneu dianteiro. São só essas forças que eu possuo. O veículo ele está com velocidade constante, então ele não tem nenhuma ação do motor aqui, não tem nenhuma tração aqui transmitida pela roda com o sentido de acelerar o carro, ok?
vamos considerar que ele esteja em ponto morto e que eu não tenha a ação de resistência do ar. Beleza? Então, como que fica a segunda lei de Newton? Então, eu tenho aqui, né, somatório das forças na direção x é igual a zero. Isso é igual à massa do veículo vezes a aceleração na direção x. Então, eu concluo que a aceleração na direção x do centro de massa e, por consequência, do veículo é igual a zero. Então está tudo bem coerente aqui, né? Se eu não tenho nenhuma força agindo na direção horizontal, eu não tenho por que ter a aceleração do objeto nessa direção. Vamos ver agora as forças na direção y. Então, força na direção y. Agora eu vou ter algumas forças, né? Eu tenho as duas reações normais do pneu traseiro e do pneu dianteiro. Então eu tenho NA mais NB, ambas positivas, tá? Menos o peso. Aqui, né, eu estou considerando aqui as direções x horizontal e y vertical, x para a direita positivo e y para cima positivo. Nada de especial aqui na escolha do sistema de coordenadas. Bom, isso aqui é igual a massa do veículo vezes a aceleração do centro de massa na direção y. Então veja só, já tem uma diferença aqui, né? Na primeira equação, a gente tem o seguinte: a gente tem o fato de que a força na direção horizontal é nula, e a gente conclui que a aceleração do objeto nessa direção é zero. Então aqui está bem clara a relação, né, causa-consequência, né? A gente tem aqui uma força nula na direção horizontal e aceleração, por consequência, a aceleração nula na direção horizontal. Aqui na equação y é um pouco mais sutil, né, nas forças na direção vertical. Por quê? Porque eu tenho as reações normais, né, que são incógnitas do problema, e tem a força-peso, que ela é conhecida. E aqui, no lado direito da equação, eu tenho a massa vezes a aceleração do centro de massa. Então, o que a gente precisa? A gente precisa incluir um ingrediente aqui nessa equação. A gente precisa ter o conhecimento do tipo de movimento que o centro de massa vai realizar. Então aqui eu preciso considerar o seguinte, né, que em princípio as duas rodas vão permanecer em contato com a superfície. Bom, se elas não permanecessem em contato, o objeto ia começar a girar, tal, e a gente vai sair na nossa condição de que o objeto está com uma velocidade constante igual a 10 metros por segundo. Então, se o objeto está com uma velocidade constante e ele não sobe, ele não desce, ele fica sempre na mesma altura, eu concluo que o centro de massa desse carro, ele não possui aceleração na direção vertical. Então, agora eu vou colocar MAY é igual a zero por causa do problema. É um dado do problema. Eu estou descrevendo o movimento do carro pelo enunciado, a partir do enunciado. Então o carro não capota, o carro ele não perde contato com a estrada de maneira nenhuma. Tá? Pelo contrário, ele mantém uma aceleração nula durante todo o movimento. Então aqui eu coloco, né, que AY é igual a zero por questão da cinemática do problema. Então aqui é zero. Quando isso é igual a zero, eu concluo que NA mais NB é igual a massa vezes a aceleração da gravidade.
Essa é uma conclusão que vem da cinemática do problema. Tá, mas eu ainda tenho alguns problemas, né? Eu tenho duas reações aqui nos pneus, né? Nada me garante que essas duas reações vão ser idênticas, né? Então eu preciso ter uma terceira equação, que é a equação do torque ou do momento de força. Vou colocar aqui, eu vou descer um pouco aqui essa parte para dar espaço aqui. Então eu tenho para o torque, eu tenho o seguinte, então eu vou precisar de mais espaço aqui. Torque vai ser igual a... Então agora eu preciso pegar o meu sistema de referência, né, e vou colocar o sistema de referência coincidindo com o centro de massa. Quanto que vale o torque devido às forças agindo, né? A força peso ela não vai aplicar torque, né? Eu coloquei a origem bem no centro de massa, então ela não vai aplicar torque. As únicas forças que vão aplicar torque são a reação normal no pneu A, né, no pneu traseiro, e no pneu B, o pneu dianteiro. Então aqui eu vou calcular aqui agora os vetores RA e RB. Então eu tenho o torque devido à reação normal em A, vai ser RA vetor NA, e em B vai ser RB vetor NB. Ok? Isso tudo vai ser igual a momento de inércia do objeto vezes a aceleração angular. Só que, novamente, a gente vai incluir a informação da cinemática e o objeto ele não tende a rodar em nenhuma direção, né? Ele não vai iniciar nenhuma rotação, ele vai permanecer na mesma orientação que ele sempre esteve. Então aqui a aceleração angular é igual a zero. Então novamente estou colocando a informação da cinemática no problema de dinâmica. Tá. Agora vamos então abrir esses produtos vetoriais. Então eu tenho aqui o somatório dos torques é igual a o RA, o vetor RA tem duas componentes. A gente consegue identificar as componentes certinho dele, né? Se a origem é em CM, né, no ponto G, eu tenho uma componente negativa na direção I, valendo 1,2 metros, correto? E o meu vetor posição de A tem uma outra componente negativa igual a 0,6 metros. Produto vetorial com NA na direção J. Tá, na direção vertical. Aqui para NB eu tenho outro vetor posição. Então eu tenho uma componente positiva aqui valendo 1 na direção I e menos 0,6 na direção J. Vetor NB na J. Isso tudo vale, né? Fazendo produto vetorial, eu tenho I com J da K, eu vou ter menos 1,2 NA I com J, né? J com J é 0. E aqui no segundo produto vetorial eu tenho I com J da K também, então vai ser mais 1 NB, né? Então vai ser mais NB. Tudo isso na direção K, né? Tudo isso na direção K. E isso é igual a 0. Então, minha segunda equação fica menos 1,2 NA mais NB é igual a 0. Resolvendo o sistema,
eu vou colocar aqui, né, a segunda equação, NA mais NB é igual a Mg. Eu posso, por exemplo, subtrair a primeira da segunda. Eu vou ter menos 2,2 Na. O NB cancela. E aqui eu tenho menos Mg. Então, portanto, Na vai ficar igual a aproximadamente 4.454 newtons. Esse é Na e NB vai ficar, né, o peso do automóvel menos Na, que vai dar mais ou menos 5.345 newtons. Ok? Então, aqui é fácil ver que a reação do pneu dianteiro vai ser um pouquinho maior, né? Haja vista que o centro de massa do automóvel está um pouquinho deslocado, está mais apoiado no pneu dianteiro. Então, isso é normal, tá? Esse resultado é totalmente esperado para esse problema. Então, deixa registrado esse resultado aí, né? E a gente vai fazer agora o problema com a aceleração, né? Então, vamos colocar mais um espaço aqui. Então, agora eu tenho outro problema. Eu tenho o mesmo carro, ok? O mesmo objeto. Vou copiar essa figura aqui novamente. Aqui eu tenho a figura, a mesma figura do exercício anterior. E agora tem uma nova informação, né? O meu automóvel está acelerando a 2 metros por segundo aqui para a direita. Bom, se ele está acelerando, né, deve existir uma força, né, causando essa aceleração. E a força vem da atração dos pneus dianteiros desse automóvel. Esse é um automóvel moderno, né? Os automóveis populares de hoje em dia, eles possuem tração nas rodas dianteiras, ok? Alguns carros possuem tração nas 4 rodas e pouquíssimos carros possuem tração na roda traseira. Então eu vou ter aqui, né, neste caso, uma tração devido ao movimento aqui, a aceleração da roda dianteira. E como é que a gente coloca essa força aí neste problema? A gente tem que lembrar o seguinte, né, que quando a gente aplica uma aceleração angular na roda desse automóvel, existe, né, a tendência da gente aplicar um movimento relativo entre a roda e a estrada. Só que a existência do atrito estático impede que haja esse deslizamento, né? É claro que quando a gente está numa arrancada ou numa freada brusca, o pneu pode cantar, né? Ele pode girar em falso, né? E isso aí, com certeza, eu não tenho. Quando eu tenho movimento relativo entre duas superfícies, com certeza não tenho o atrito estático. Mas quando o carro se movimenta de maneira a não ter deslizamento entre o pneu e a estrada, o que faz o que faz acelerar o automóvel é justamente a força de atrito estático. Então, se a tendência de movimento aqui desse pneu é ir para trás, né, se deslocar para trás da superfície, a superfície vai responder com uma força de atrito aplicada ao pneu na roda dianteira para a direção da direita, para x positivo. Então eu vou ter um novo vetor aqui, eu vou ter um vetor força devido à força de atrito que eu vou colocar aqui.
eu vou ter esta força de atrito aqui, ó. Que essa força de atrito vai ser então responsável por acelerar o objeto na direção x positivo. Esse aqui vai ser o meu força de atrito, né, FAT. A força de atrito, no caso aqui, é uma força de atrito estático, né? É engraçado, né? Uma força de atrito estático fazendo com que o automóvel se movimente, né? Mas é força de atrito estático mesmo, né? Não existe movimento relativo entre o pneu e a estrada. O que existe aí é um movimento de rolamento do pneu que pertence ao automóvel. Então o pneu, ao rolar, né, sobre a estrada, o centro do pneu vai se deslocar para a direita, né? Se a roda estiver girando em sentido horário, ele vai se deslocar para a direita, ok? Então esse FAT aí é na realidade uma força desconhecida. Eu não sei quanto vale essa força de atrito aí. Então vamos começar aí a resolver o problema. Então eu tenho a segunda lei de Newton novamente, né? Vou colocar aqui o somatório das forças na direção x, né? Anteriormente nós não tínhamos força na direção horizontal, agora a gente tem uma força aqui, né? A FAT, né? A força de atrito, que vai fazer com que o carro acelere. Isso vai ser igual à massa do objeto vezes a aceleração do centro de massa na direção x. Ok? Então, por enquanto, é tudo... por enquanto, essa força de atrito aqui eu não conheço, né? Mas a aceleração de x, a aceleração do centro de massa na direção x, ela vai ser dada pela cinemática do problema. Então, aqui eu estou informando que o carro ele não rotaciona, ele não perde contato as rodas não perdem contato com a estrada, e o objeto possui uma aceleração nesse instante, né? Ele possui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado na direção x positivo. Então aqui eu coloco aqui o meu valor, substituo o 2, né? Então vai ficar 2m aqui. O m eu também sei, né? 1000 kg, então aqui vai ficar 2000, né? Então a força de atrito estático eu já tenho aqui 2000 newtons. Primeira resposta aí do problema. Será que as reações nos pneus A e B vai ser diferente nesse caso? Então, é o que a gente vai ver agora. Então aqui eu tenho somatória das forças em Y, vai ser a normal em A mais normal em B menos mg, que vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção y. Então aqui novamente eu vou utilizar da informação da cinemática do problema, e a aceleração do centro de massa vai ser zero, né? Pelas razões já ditas anteriormente. Então aqui eu tenho novamente eu tenho a mesma equação, né, anterior, Na mais Nb vai ser igual a mg. Então vai ser 1000g. Eu tenho g também. G é 9,8. Então aqui vai ficar 9.800 newtons. É o peso do carro. Então a gente vê que a soma das reações vai ser 9.800 newtons, né, como é esperado, né? Vamos ver como é que se redistribui aqui essas reações normais, né, com o carro sendo acelerado através de uma tração na roda dianteira. Então a gente precisa da nossa terceira equação, né, que é o somatório dos torques, né? Então, eu tenho aí o somatório dos torques,
Eu vou copiar essa parte aqui, né? Porque não muda nada aqui. Eu vou copiar esta parte aqui, ó. Este resultado, toda essa parte aqui eu vou repetir aqui. Então eu tenho o RA, que vai ser menos 1,2 na direção I, menos 0,6 na direção J, produto vetorial com NAJ, mais 1 I menos 0,6 J, produto vetorial com NB J, e agora eu vou ter uma nova força aplicando torque, né? Então vamos colocar aqui mais o RF, né? Vetor F na direção I. Então o RF vai ser escrito como? Aí colocando a origem, né? A origem está em G. Então quais são as coordenadas aí? É o mesmo vetor do ponto B, né? Que a tração está nos pneus dianteiros, né? Então eu tenho aqui 1 I menos 0,6 J, produto vetorial com FAT na direção I. E isso tudo vai ser igual a IG alfa na direção K. Isso vai dar zero, né? Pelas razões já comentadas anteriormente. Então eu vou ter, né, tudo na direção K, né? Então eu tenho menos 1,2 NA mais NB. Estou copiando aqui o resultado anterior. E agora esse produto vetorial aqui, né, é devido ao torque aplicado pela força de atrito, né, da tração do pneu. Então eu tenho I com I dá 0, né, J com I dá menos K, com menos aqui vai dar mais. Então eu tenho mais 0,6 FAT. FAT eu tenho o valor já, né, 2.000. Tudo isso na direção K. Isso é igual a zero. Então a minha segunda equação fica a seguinte. Eu vou colocar essa equação aqui, ó, tirar o K, né? Vou colocar embaixo desta equação aqui. Então vai ficar menos 1,2 NA mais NB. Isso vai ser igual a menos 1.200. Posso subtrair uma equação da outra. Eu vou ter o seguinte. A primeira eu vou fazer a primeira menos a segunda, ok? Então vai dar 2,2 NA. O NB vai cancelar. E isso vai ser igual a 9.800 menos 1.200 vai dar 11.000. E a gente conclui que NA vai ser igual a 5.000 newtons e NB vai ser o peso do carro menos 5.000 newtons. Então NB é igual a 4.800 newtons. Então vamos comparar aqui os dois resultados, né? Então enquanto o automóvel está com uma velocidade constante, eu tenho a reação maior
nos pneus, né, dianteiros do automóvel. Quando ele está acelerando, né, é como se o peso fosse jogado para trás, né? Os pneus traseiros estão suportando mais força, mais peso do carro, né, do que o pneu dianteiro, né? Isso tudo isso, né, por causa das equações aqui do torque, ok? Ele que fez a diferença aqui, né? Então, quanto mais a gente acelera, né, mais aí a carga vai ser concentrada nos pneus traseiros, né, para este caso, né, com a tração nas rodas dianteiras. Ok, então esse é um exemplo aí claro aí que quando a gente coloca a cinemática, informações cinemáticas diferentes, a gente tem resultados diferentes para as reações, as forças de reações, né, nos elementos do corpo rígido, dos apoios num corpo rígido. Ok? O segundo exemplo que eu quero mostrar para vocês exige um pouquinho mais de cuidado na hora de analisar a cinemática do objeto. Tá? Eu tenho aqui uma caixa, ok, de dimensões aí 20 centímetros e 30 centímetros, que possui dois apoios, né, os apoios A e apoio B. A distribuição de massa dessa caixa é uniforme, né, de modo que o centro de massa dela está bem no centro geométrico dessa caixa. Okay? E nesta caixa incide, né, uma força de 8 newtons aqui, localizado aqui neste ponto, e para a esquerda. Ok? Eu tenho os seguintes dados. A massa da caixa é igual a 1 kg. 1 kg. Eu tenho informações sobre o atrito estático, coeficiente de atrito estático entre cada um dos apoios e a superfície é 0,7. Então é razoavelmente áspero, né? E o atrito cinético, ele é igual a 0,3, tá? O coeficiente de atrito cinético. E eu quero saber o seguinte, né, que tipo de movimento que irá acontecer no instante que eu aplico esta força de 8 newtons. Né? Vamos analisar as possibilidades, né? O que pode acontecer nesse problema? Né? Bom, a primeira coisa que pode acontecer é o seguinte: eu aplico essa força de 8 newtons e a caixa fica no lugar onde ela está, ela não vai se movimentar. Né? Isso é uma possibilidade, ok? Eu tenho um atrito estático aqui agindo sobre os apoios aqui, né? Então é uma possibilidade que a gente tem que avaliar. Então vamos ver se essa força de 8 newtons aqui é suficiente para colocar essa caixa em movimento. Então tem o seguinte: na direção X, então vou avaliar se a força aplicada, né, avalio se 8 newtons é suficiente para mover o objeto. Então eu tenho aqui, né, na direção X eu tenho menos 8 newtons. E aí, em cada um desses apoios aqui, né, eu vou ter uma força de atrito estática máxima, ok? Eu tenho que avaliar se esta força aqui
é maior que a força de estático máximo desses pontos aí. Então, será que o... Então, vou tirar esse sinal aqui, tá? Será que o 8 é maior que a força máxima de atrito estático aplicada entre entre esse apoio e essa superfície? Então, 8 é maior que o coeficiente de atrito estático vezes a normal dos apoios. Então, a normal dos apoios, eu vou somar as normais NA mais NB. Bom, NA mais NB, se eu tiver mesmo esses apoios, né, e NA mais NB vai ser justamente igual ao peso do objeto. Então, NA mais NB vai ser a massa vezes G. Então, eu vou ter aqui, né, deste lado da equação aqui eu vou ter 8, né, é maior, então 8 é maior que 0,7 vezes 9,8. Então, 0,7 vezes 9,8 é igual a 6,86. Então, isso aqui é igual a 6,86. Portanto, a força de 8 newtons é suficiente para mover o objeto. Né? 8 newtons é uma força que supera a força máxima do atrito estático para este caso aqui. Ok? Bom, então sobrou duas possibilidades, tá? Então não é um problema de estática, tá? Então sobrou duas possibilidades. Ou essa caixa desliza e se movimenta ao longo da direção horizontal, o centro de massa vai adquirir uma aceleração na horizontal, ou a caixa vai tombar, né? Então vamos considerar que a caixa se movimente na direção horizontal, ok? Primeiramente vendo o movimento na horizontal, o centro de massa. Então qual que é o critério que deve haver para eu garantir com que o centro de massa se movimente ao longo da horizontal? Vou dar uma dica, tá? Pense no seguinte, pense nas reações, nas forças de reação. Qual a condição para as forças de reação que eu preciso ter, de modo que o centro de massa se desloque na direção horizontal e que o objeto não tombe? Então, pausem o vídeo, pensem sobre isso. Bom, se a gente considerar que os dois apoios permanecem aqui em contato com a superfície, eu tenho aí uma condição cinemática que existe a ausência da rotação, né? Então, se esses dois pontos aqui sempre ficam em contato com a superfície horizontal, eu não tenho a rotação no meu objeto. Então, se eu fizer as contas, né, analisando o movimento, a cinemática, e eu fizer as contas com o objeto com aceleração apenas na direção horizontal, e eu obtiver reações tanto para A quanto para B positivas, então concluo que o meu objeto está deslizando ao longo da superfície e possui aceleração na direção horizontal. Se por um acaso eu faço as contas e o NB, por exemplo, ele tem um valor negativo ou tem um outro valor absurdo, um valor zero, por exemplo, significa que eu não tenho essa condição cinemática que ele está se movimentando na direção horizontal. Então, primeiramente eu vou supor que a caixa desliza
ao longo da superfície. Então aqui eu começo a aplicar aqui as forças, né, nas equações da segunda lei de Newton. Então eu vou desenhar as forças aqui direitinho. Então eu vou ter uma reação aqui no apoio A, outra reação aqui normal no apoio B, ok? Vou ter o peso da caixa. Eu já tenho a minha força de 8 newtons, então aqui vai ser NA e aqui vai ser NB. Então, vamos aplicar aí a segunda lei de Newton. Então, na direção X, vai ficar o seguinte. Então, eu tenho algumas forças aí na direção X. Eu tenho o menos 8 newtons, que é a força aplicada, a força conhecida que tem, né? Menos 8 newtons, menos 8. E eu tenho duas forças aqui, né? Devido à ação do atrito cinético, né? Já que eu estou considerando que a caixa vai deslizar, eu tenho que utilizar agora este coeficiente aqui, μk, né? Igual a 0,3. Então, eu vou ter aqui, né? A direção dessa força, né? É a direção horizontal, mas aí a força vai ser no sentido contrário à tendência do movimento. Então, eu tenho essas duas forças aqui, ó. Eu tenho o atrito cinético nesta direção e outro atrito cinético nessa direção aqui. Ok? Quanto que vale? Qual que é o módulo dessas forças aí? Então, eu tenho aqui mais μk NA mais μk NB. E isso vai ser igual a massa do objeto, que é 1, vezes a aceleração do centro de massa na direção X. Então, esta é a força que eu aplico, menos a resistência aí do atrito seco aí dos apoios A e B, vai me dar a aceleração do objeto. Ok? Vai me dar a massa vezes a aceleração do objeto. Então essa aqui, né, essa aceleração ainda é uma incógnita. Na direção Y, eu tenho o seguinte. Eu tenho as reações normais, né, NA mais NB, menos o peso, vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa na direção Y. Mas, de acordo com a minha cinemática, o centro de massa ele vai permanecer na mesma altura em todo o tempo, todo momento. Então, ele não tem aceleração. Então, vou colocar aqui 0 aqui, por causa da cinemática. Tá? Falta mais uma equação, a equação para o torque. Então, para o torque, ou momento de força, eu tenho o seguinte. Quais são as forças que vão aplicar torque? Bom, um monte, né? Então, vamos começar aqui com o apoio NA. O apoio NA, eu tenho então o vetor posição dessa força, vai ter duas componentes conhecidas, certo? Vai ser menos 0,1 na direção I, menos 0,15 na J, vetor NAJ, mais vetor posição da força NB. Eu vou ter 0,1 na I, menos 0,15 na J, produto vetorial com NB na J. A força peso ela não vai aplicar torque. Eu vou ter as duas forças
de atrito aqui, aplicando o torque, né? Então eu tenho a força de atrito cinético no ponto A, que vai ser dado por mais. Então o RA vai ser o mesmo, né? O ponto de aplicação do atrito cinético é o mesmo, de NA. Eu tenho menos 0,1 I, menos 0,15 J, produto vetorial com 0,3, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes NA, na I, na direção I, na direção positiva I. Vamos mais para baixo aqui. Então vamos continuar na outra página. Eu tenho o torque aplicado pela força de atrito cinético no apoio B. Então eu tenho aqui 0,1 I menos 0,15 J, produto vetorial com 0,3 NB na direção I. Ok? Mais o torque aplicado pela força, né, de 8 newtons, que está fazendo com que o objeto se desloque para a esquerda. Então tem aqui mais o vetor posição da força de 8 newtons, que vai ser 0,1 na direção I, mais 0,05 na J. Né? Percebam que a diferença aqui, né, se eu coloco a origem do sistema no centro de massa, na origem do sistema no centro de massa, eu tenho aqui 0,2, 20 centímetros menos 15 centímetros, dá 5 centímetros aí para a direção J. Produto vetorial com menos 8 na direção I. Tudo isso vai ser igual a momento de inércia aí do objeto vezes a aceleração angular. Que aqui no caso, na minha condição cinemática, eu não vou ter essa aceleração angular. Então é zero. Estou supondo isso, é a minha premissa. Então vamos fazer os produtos vetoriais agora. Torque é igual a... Tá, aqui eu tenho I com J da K, então eu tenho menos 0,1 NA e J com J dá zero, I com J dá K, então eu tenho aqui mais 0,1 NB. Aqui nesta parte eu tenho I com I dá zero, J com I dá menos K, com menos aqui vai dar mais, então aqui eu vou ter mais 0,15 vezes 0,3 NA. Este produto vetorial agora, I com I dá zero, J com I dá menos K, com menos aqui vai dar mais também. Então mais 0,15 vezes 0,3 NB. Né? E finalmente a gente tem I com I dá zero, J com I dá menos K, com menos aqui vai dar mais também. Mais 0,05 vezes 8. Tudo isso igual a zero. Quanto será que dá isso aqui? Então vamos... isso aqui tudo na direção K, né? Simplifico o K.
Então vai sair aí uma equação. Tá, aqui eu tenho menos 0,055 Na mais 0,145 NB é igual a menos 0,4. Então, pegando essa expressão aqui e utilizando esta outra equação aqui, né, com peso, eu vou ter o seguinte sistema. Na, aqui eu tenho Na mais NB é igual a 9,8. Bom, então chegamos a esse sistema aqui, né? Vamos resolver esse sistema da seguinte maneira. Eu vou chamar essa primeira expressão aqui de 1, esta expressão de 2, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 1 menos 0,145 vezes 2. Ok? Isso vai me dar o quê? Então aqui eu tenho para Na, eu tenho então, menos 0,2 Na é igual a menos 1,821. Portanto, Na vai ser igual a 9,105. Quanto que vale NB? Bom, NB vai ser o peso do objeto, que é 9,8 newtons, eu estou falando de objeto de 1 kg, né, menos 9,105. Então isso aqui vai dar 0,695 newtons. E aí a gente conclui que nossa premissa estava correta. Os dois apoios, né, vão permanecer em contato com a superfície. Se a gente colocasse uma força ligeiramente maior e de modo que o NB fosse um número negativo, aí a gente iria notar que a caixa ia tender a iniciar uma rotação. Ok? Então ela não pode cumprir o requisito cinemático da velocidade do centro de massa se deslocar na horizontal e perder o ponto de contato. Não pode acontecer isso. Então, para existir esse movimento de deslizamento ao longo da superfície, os dois apoios têm que estar em contato com a superfície. Tá? Então aqui a gente mostrou que as reações normais vão ser positivas, então haverá reação normal nessa situação aqui, se eu aplicar uma força de 8 newtons, né? Eu gostaria que vocês tentassem fazer em casa, né, calculassem qual seria a força necessária para fazer com que a caixa comece a rodar. Gostaria que vocês pensassem nesse problema, né? Então vai ser uma força maior que 8 newtons, né, evidentemente, mas quanto que vai ser a força, né? Qual que é a menor força necessária para fazer com que essa caixa aqui tombe ao invés de deslizar ao longo da superfície? Né? Fica como desafio para vocês aí, tá? Pessoal, essa aula fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.